Quarto bimestre, terceira aula. Primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica constitui-se no princípio da conservação de energia. Isto significa que o valor da energia de um sistema é constante, não podendo ser criada ou destruída, apenas transformada. Assim, se uma máquina térmica receber, por exemplo, 20 joules de energia elétrica, parte será transformada em calor e parte em energia mecânica. A soma das energias térmica e mecânica será 20 joules. Apesar de válida para qualquer sistema, vamos aplicá-la ao estudo do comportamento dos gases ideais. Para tentar expressar como se dá essa relação entre as grandezas citadas, podemos pensar em como é possível aumentar a energia interna de um sistema. Existem maneiras de aumentar a temperatura e a energia interna do gás contido no recipiente. Naturalmente, a primeira ideia é aquecer o gás, ou seja, fazer que ele receba calor do ambiente. A segunda, e menos óbvia, é realizar trabalho sobre o gás, por exemplo, em uma compressão. Esses exemplos não são absolutos, isto é, pode haver casos em que a compressão não leva a um aumento de temperatura, mas eles nos ajudam a notar que existe uma relação entre as grandezas. Da mesma forma, podemos pensar sobre o que ocorre quando fornecemos uma quantidade de energia em forma de calor a um sistema. Temos que parte dessa energia pode ser transformada em trabalho, fazendo o gás expandir, e parte é absorvida e convertida em energia interna. Dois exemplos anteriores, obtidos de forma experimental, verificou-se que a energia interna de um gás, o trabalho realizado ou sofrido por ele e o calor trocado com o ambiente estão interconectados e que a expressão que os relaciona é a seguinte: ΔU é igual a Q menos tal, ou Q é igual a ΔU mais tal. Essa é a primeira lei da termodinâmica e nela está implícita a seguinte convenção de sinais. ΔU maior que zero, a energia interna do sistema aumenta. ΔU igual a zero, a energia interna do sistema não varia, mantendo-se constante, isotérmica. ΔU menor que zero, a energia interna do sistema diminui. Q maior que zero, o sistema recebe calor do ambiente. Q igual a zero, o sistema não troca calor com o ambiente, chamado de adiabático. Q menor que zero, o sistema cede calor para o ambiente. Tal maior que zero, trabalho realizado pelo sistema, expansão do gás. Tal igual a zero, não há trabalho realizado nem pelo sistema nem pelo ambiente, isovolumétrico.
tal menor que zero, trabalho realizado pelo ambiente sobre o sistema, com pressão do gás. Transformações gasosas 2. No capítulo anterior, vimos 3 transformações gasosas nas quais pelo menos uma das 3 variáveis de estado, pressão, volume ou temperatura, se mantinha constante durante o processo. Na ocasião, analisamos somente o comportamento dessas variáveis. Agora, além de retomar as mesmas transformações do ponto de vista da energia, vamos estudar uma 4ª transformação, que recebe o nome de adiabática. Transformação isotérmica, temperatura constante. Nesse tipo de transformação, por definição, a temperatura não varia. Logo, ΔT igual a zero. Como a energia interna depende da temperatura, podemos afirmar que nesse tipo de transformação, a energia interna do sistema também se mantém constante. Assim, de acordo com a expressão da primeira lei da termodinâmica, podemos concluir que, para as transformações isotérmicas, todo o calor trocado entre o sistema e o ambiente é convertido em trabalho. ΔU igual a Q menos tal. Q é igual a tal. A curva no diagrama pressão vezes volume, na qual a temperatura se mantém constante, é denominada isoterma. Transformação isovolumétrica, volume constante. Na transformação isovolumétrica, o volume permanece constante, ΔV igual a zero. Portanto, o trabalho realizado tanto pelo sistema como pelo ambiente também será nulo, tal igual a zero. Se aplicarmos a primeira lei da termodinâmica para essa transformação, verificaremos que a energia interna do sistema é igual ao calor trocado com o ambiente durante a transformação. ΔU igual a Q menos tal. ΔU igual a Q menos zero. ΔU igual a Q. Na curva do diagrama pressão vezes volume, podemos observar que o gás mantém o mesmo volume quando passa de uma pressão e temperatura maiores. Nesse caso, a volume constante, a quantidade de calor Q igual a QV, trocada pelo gás, pode ser calculada por QV igual a mCV vezes ΔT, em que M é a massa do gás, CV é o calor específico do gás a volume constante, e ΔT a variação de temperatura. Transformação isobárica, pressão constante. Na transformação isobárica para um gás ideal, a pressão permanece constante durante a passagem de um estado para outro, e tanto o volume quanto a temperatura variam. Nesse caso, não há nenhuma simplificação que possa ser feita na expressão da primeira lei, que continua estabelecendo a relação entre as 3 grandezas. ΔU igual a Q menos tal. Na curva do diagrama pressão vezes volume, podemos verificar que,
Ao mesmo tempo que o gás recebe calor e aumenta de temperatura, expande-se e executa trabalho. Na transformação isobárica, continua valendo a expressão para o cálculo do trabalho. Tal é igual a P vezes ΔV. A expressão para o cálculo da quantidade de calor, Q igual a QP, trocada entre o gás e o ambiente, pode ser expressa em função do calor específico à pressão constante, Cp, da seguinte maneira: QP igual a M vezes Cp vezes ΔT. Transformação adiabática. Sistema isolado termicamente. Uma transformação é chamada adiabática quando o sistema não troca calor com o ambiente, ou seja, quando a quantidade de calor é nula, Q igual a zero. Essa transformação só é possível quando o sistema estiver isolado termicamente ou de forma aproximada, quando a transformação for realizada rapidamente. Assim, a primeira lei da termodinâmica pode ser escrita como ΔU igual a Q menos tal. ΔU igual a zero menos tal. ΔU igual a menos tal. Na curva do diagrama pressão vezes volume, a curva de uma transformação adiabática encontra-se entre duas curvas isotérmicas. Nesse diagrama, representamos uma compressão gasosa com aumento de temperatura, ou seja, se o ambiente realizar trabalho sobre o gás, tal menor que zero, sendo o gás comprimido, a sua energia interna e a sua temperatura aumentarão, visto que tal menor que zero implica em menos tal maior que zero, que implica em ΔU maior que zero. Na transformação adiabática, o sistema tem sua energia interna alterada por meio do trabalho realizado por ele ou pelo ambiente. Para as transformações adiabáticas, vale a lei de Poisson, segundo a qual PI VI elevado a gama é igual a PV elevado a gama. Essa relação permanece constante, em que o coeficiente gama é chamado de expoente de Poisson e dado pela razão entre o calor específico, a pressão constante Cp, e o calor específico do gás, a volume constante Cv. Gama é igual a Cp sobre Cv. Você sabia qual a relação entre as capacidades caloríficas Cp e Cv? Quando um gás sofre aquecimento e seu volume se mantém constante, todo o calor recebido é utilizado para aumentar sua energia interna, elevando assim sua temperatura. Quando ele sofre aquecimento e sua pressão se mantém constante, uma parte da energia térmica recebida é utilizada para o aumento de sua energia interna
e outra parte é devolvida ao meio externo em forma de trabalho. Os gráficos abaixo representam o aquecimento de um gás ideal, com variação de temperatura. As curvas coloridas representam isotermas. Como nas transformações de A para B e de A para C, a variação da temperatura é igual, a variação de energia ΔU também é a mesma. Mas em A para C, pressão constante, o calor fornecido ao gás é maior. Nas transformações isobáricas, pressão constante, e isométrica, volume constante, as quantidades de calor recebidas pelo gás são QP e QV. E de acordo com a primeira lei da termodinâmica, temos ΔU igual a Q menos tal. Transformação isobárica. ΔU igual a QP menos tal. QP igual a ΔU mais tal. À direita, transformação isomolométrica. ΔU igual a QV menos zero. QV igual a ΔU. As quantidades de calor podem ser escritas da maneira a seguir, em que substituímos a massa do gás pelo produto do número de mols e a massa molar, M igual a N vezes M grande. E definimos Cp e Cv como a capacidade calorífica ou capacidade térmica molar, a pressão e volume constantes, respectivamente. QP igual a MCP ΔT, que é igual a ΔU mais tal. N, M grande, CP ΔT igual a ΔU mais tal. N, CP ΔT igual a ΔU mais tal. À direita, QV igual a MCV ΔT, que é igual a ΔU. N, M grande, CV ΔT igual a ΔU. N, CV ΔT igual a ΔU. À esquerda, subtraindo as equações membro a membro, temos N, CP ΔT igual a ΔU mais tal. N, CV ΔT igual a ΔU. Subtraímos, temos N, CP ΔT menos N, CV ΔT igual a tal, que resulta em CP menos CV, que é igual a R. À direita, sabemos que a transformação é isobárica. Assim, tal é igual a P vezes ΔV. Então, NCP ΔT menos NCV ΔT igual a P ΔV. E pela equação de Clapeyron, NCP ΔT menos NCV ΔT igual a NR ΔT. Simplificando o N e ΔT, a equação resulta em CP menos CV é igual a R sobre M. Essa relação entre as capacidades caloríficas molares é conhecida como relação de Mayer, em homenagem ao médico e físico alemão
Julius Robert von Mayer, 1814-1878. Transformação cíclica. Uma transformação cíclica ocorre quando uma massa gasosa, partindo de um estado inicial, sofre uma série de transformações e retorna ao seu estado inicial. Consideremos um exemplo de ciclo no diagrama ao lado. Temos representada uma amostra de gás perfeito que realiza uma transformação cíclica partindo de um estado A, passando pelos estados intermediários B, C e D, e finalmente retornando ao estado A. Do estado A para o estado B, ocorreu uma expansão isobárica, pressão constante. Na passagem de B para C, ocorreu uma transformação isovolumétrica, volume constante. E de C para D, ocorreu uma compressão isobárica. No final do ciclo, o gás retorna ao seu estado inicial A por meio de uma transformação isovolumétrica. Como o estado final do gás coincide com o inicial, a variação de energia interna sofrida pelo gás é nula, ΔU igual a zero. Pela primeira lei da termodinâmica, temos ΔU igual a Q menos tal. Zero é igual a Q menos tal. Tal é igual a Q. Esse resultado é particularmente importante, pois mostra que, em um ciclo completo, o trabalho é totalmente convertido em calor ou vice-versa. De fato, o sentido dessa conversão é dado pelo sentido do ciclo executado no diagrama, pressão vezes volume. Se o ciclo é executado no sentido horário, o trabalho é positivo e o calor fornecido ao gás é convertido em trabalho realizado pelo gás. Se o ciclo é percorrido no sentido anti-horário, o trabalho é negativo, o que significa que o ambiente exerce um trabalho sobre o gás, que perde calor e aquece o ambiente. Exercícios resolvidos. Exercício de número 4. Em um processo adiabático, não existem trocas de calor entre o sistema termodinâmico e sua vizinhança, ou seja, Q igual a zero. Considerando como sistema termodinâmico um gás ideal, contido num recipiente de paredes termicamente isoladas, perguntamos o que acontece com a temperatura do gás ideal quando ele sofre uma compressão adiabática. Resolução. Em uma transformação adiabática, temos o trabalho convertido em energia e vice-versa. Pela primeira lei da termodinâmica, ΔU igual a menos tal. Quando há compressão, V menor que VI e tal menor que zero. Logo, pela expressão anterior, concluímos que ΔU é maior que zero e, consequentemente, ΔT maior que zero. Ou seja, nesse processo, a temperatura aumenta. Exercício de número 5. A representação gráfica seguinte
refere-se à transformação cíclica ABCA, realizada por determinada quantidade de um gás ideal. Calcule. Item A. A variação da energia interna na transformação. Vamos resolver o item A? Como a transformação é cíclica, a variação da energia interna é nula, ou seja, ΔU igual a zero. Item B. Calcule o trabalho realizado durante o processo. Vamos resolver o item B. Numericamente, o trabalho realizado corresponde à área do gráfico equivalente à transformação termodinâmica. Como a transformação ocorre no sentido anti-horário, o trabalho será negativo. Tal igual a menos 600 joules. Item C. Calcule a quantidade de calor trocado com o ambiente. Vamos resolver o item C. Como a transformação é cíclica, temos que ΔU igual a zero. Portanto, Q igual a tal, que implica em Q igual a menos 600 joules. O sinal é negativo porque o gás perdeu calor. Exercício de número 6. Uma porção de gás ideal é submetida a um ciclo de transformações, representado no gráfico. Determine, item A, o trabalho do gás em cada trecho do ciclo. Vamos resolver o item A? Vamos determinar o trabalho para cada um dos ciclos. Tal AB é igual a zero, pois ΔV AB é zero. Tal BC é igual à área. Tal BC é igual a 2 vezes 10 à quarta mais 3 vezes 10 à quarta sobre 2, que é igual a tal BC é igual a 5 vezes 10 à quarta joules. Trabalho no ciclo CD. Tal CD é igual a zero, pois VCD é igual a zero. E no último ciclo, DA. Tal DA é igual a P vezes ΔV. Tal DA é igual a o P vale 1 vezes 10 à quarta e o ΔV é 2 menos 4. Fazendo essa operação matemática, encontramos tal DA é igual a 2 vezes 10 à quarta joules. Item B. Determine o trabalho do gás ao completar o ciclo. Vamos resolver o item B. O trabalho completo do ciclo é igual à soma dos trabalhos de cada um dos trechos. Tal ciclo é igual a tal AB mais tal BC mais tal CD mais tal DA. Tal do ciclo é igual a zero mais 5 vezes 10 à quarta mais zero mais menos 2 vezes 10 à quarta. Fazendo a soma, o tal do ciclo é igual a 3 vezes 10 à quarta joules. Item C. Determine a quantidade de calor trocada pelo gás no ciclo. Vamos resolver o item C. Como a transformação é cíclica, temos que ΔU é igual a zero. Portanto,
Q é igual a tal. Q é igual a 3 vezes 10 a quarta joules.